Fala galera, sejam bem-vindos para mais uma conversa aqui e hoje eu tenho a presença muito especial do Juliano Peter e vamos trocar uma ideia sobre vocação. Juliano, bem-vindo, obrigado por estar com a gente aqui. Para a gente começar esse papo sobre vocação, o que é vocação? Qual seria a definição da palavra vocação? Olá para todos, e é muito bom estar conversando contigo sempre, Gabriel, e ainda mais sobre um tema tão especial como esse. Vocação vem do termo chamar, né? Vocare, o chamado, e se a gente vai para o estrito da palavra, nós vamos ter que dizer que da vocação primeira de Deus, a existência de todas as coisas, provém toda outra vocação, né? Um chamado de Deus para a vida, para a existência, um chamado para o ser e um chamado para o fazer. Então, para mim, quando eu penso em vocação, eu penso em um chamado para ser e que reproduz no fazer. E essa é uma verdade que nós não deveríamos nunca perder de vista. Nós somos chamados por Deus para algo especial. Enquanto a nossa essência, daquilo que nós somos, mas ao mesmo tempo Deus nos coloca no mundo para fazermos algo a partir daquilo que nós somos. Então, vocação tem a ver com um chamado de Deus, então um chamado para a vida, para a existência nesse mundo a partir daquilo que nós somos e temos então condições de fazer para a glória de Deus e para o bem de toda a criação. Essa é a minha interpretação, né, sobre vocação. Então, um pouquinho antes daquilo que a gente faz ou de uma profissão, aquilo que nós somos. Especialmente isso. Quando a gente trabalha nessa questão da profissão, né? Existem muitas pessoas que estão fazendo algo para qual elas não se sentem chamadas. Elas fazem pela questão financeira ou pela questão das circunstâncias. Às vezes não existe, né, aquilo que a pessoa realmente gostaria de fazer não é possível, ou especialmente até no meio da igreja muitas pessoas estão fazendo algo que não é um problema fazer sem a vocação, mas não é aquilo para qual elas inclusive estão capacitadas, né? Estão realizando coisas sem o dom. E eu acho que essa é uma pergunta que a gente deveria estar se fazendo sempre. Me sinto um vocacionado e como vocacionado estou vivendo a minha vocação, né? A partir daquilo que eu sou como filho de Deus, a partir daquilo que eu sou como criatura amada de Deus, a partir daquilo que eu sou como um discípulo de Jesus no mundo. Então acho que a pergunta da vocação vai bem longe, é só conversa boa. Vamos dar umas pinceladas mais breves hoje. Mas pensando então, qual seria o papel da igreja em vocacionar pessoas, né? Tem a ver com Deus, com o ser humano, com o relacionamento, com quem somos, mas onde entra o papel da igreja ali? O papel da igreja é lembrar as pessoas da nossa vocação quanto a sermos filhos de Deus. Somos chamados para ser filhos de Deus, e quando a gente entende isso, nós entendemos a nossa primeira vocação, fomos criados para viver com Deus. E a igreja, então, nos ajuda a lembrar que como criaturas amadas de Deus, como filhos de Deus, Ele nos colocou nesse mundo para zelar por esse mundo. Nós somos chamados para, então, anunciar essa verdade do amor de Deus e expressar isso através das nossas habilidades, através dos nossos dons, através dos recursos que temos. Então, a igreja tem um papel fundamental de lembrar as pessoas ou de despertar as pessoas para a consciência da vocação que Deus está fazendo. Deus está vocacionando pessoas. Deus vocaciona a igreja para viver para a sua glória, para zelar pelo mundo, e Deus vocaciona a sua igreja para viver a sua missão. Então, a igreja, se a gente pensa agora a igreja como uma instituição ou como o corpo todo, ela tem esse papel, né? E se a gente pensa a igreja como pessoas, nós somos chamados a cada um a lembrar o outro, a chamar o outro junto, e cara, Deus está te vocacionando também. E a ajudar os irmãos a perceberem aonde estão as suas habilidades, onde é que estão os seus dons, onde estão as possibilidades para viver, para exercitar essa vocação de Deus. Então a igreja é fundamental para isso. E ela é chamada
a mostrar ao mundo que toda ação que acontece de bem no mundo é por vocação e por capacitação de Deus. Então, mesmo aqueles que não creem, não se apercebem, a igreja está lá para anunciar de que Deus está agindo no mundo, sim, né? Mas especialmente para aqueles que compreenderam a vocação do ser, ela se compreende como sal e luz. Então, imprescindível para a existência, para a vida nesse mundo, a vida dos vocacionados vivendo a sua vocação. Acho que isso não é redundante não, né? Os vocacionados vivendo a sua vocação. Sim, vivendo a sua vocação. Mas no âmbito pessoal agora, como Deus tem te vocacionado? Então, acho que essa é a gente faz essa pergunta lá na fase da adolescência, quando a gente está pensando qual vai ser a nossa profissão, né? E essa, para mim, então ela vai se confundir com o chamado para viver com Deus e para vivenciar essa missão para dentro da igreja. Então logo eu percebo, puxa, que aquilo que eu mais gostava de fazer, ainda que eu tivesse a minha profissão na juventude, era poder usar a minha vida para abençoar outras pessoas. Então, no meu caso específico, eu comecei a exercitar liderança para dentro da igreja e a vivenciar espaços onde eu podia pregar, ensinar e, de certa forma, pastorear pessoas, e as pessoas diziam, puxa, eu acho que tu leva jeito com isso. Acho que não pensaste que Deus pode estar te chamando para vocação pastoral, mas eu conheço inúmeros outros que exercem os seus dons, habilidades e talentos, abençoando vidas, mesmo que não façam isso no ministério pastoral de tempo integral, também isso é possível. Então, no meu caso, foi essa experiência de me inserir para dentro da vida da comunidade, assumindo tarefas, funções e sentindo, puxa, eu me realizo, eu me sinto bem fazendo essas coisas, né? E as pessoas dizendo, cara, eu acho que tu leva jeito para isso que tu tá fazendo. Então, a vocação de Deus que era afirmada ou confirmada pelas pessoas e que ele no meu coração também afirmava. Então, acho que quando essas duas a gente ouve Deus nos falar por meio das pessoas e ele fala ao nosso coração, a gente pode dizer, puxa, acho que Deus está afirmando acho que é por aí, né, o meu chamado para vivência. Então, foi dessa experiência com juventude, com ensino confirmatório, com presbitério, com pregação e tal, dizer, pá, isso aqui é o que eu quero fazer, apesar de, naquela época, ter trabalho, estudos e muitas coisas, mas Deus estava confirmando. E assim é para aqueles que caminham para uma profissão e se sentem vocacionados, eles vão percebendo, puxa, mas é isso aqui que eu faço bem. E as pessoas dizem, poxa, como tu faz bem isso que tu está fazendo? E a gente faz isso para a glória de Deus. E a gente vai percebendo, poxa, o que eu mais quero é agradar a Deus. Então, a gente vai vendo a nossa vocação sendo confirmada no processo, né? Então, assim se deu o meu chamado ali, como acontece para muitos, naquele período decisivo da vida. O que eu vou fazer da minha vida, né? E aí a gente ouvir Deus e perceber o que as pessoas dizem vão nos ajudar a trilhar esse caminho de buscar fazer o que Deus está nos chamando a fazer, né? Então, foi muito importante, então, estar no meio de pessoas, ou estar cercado de pessoas que confirmaram, assim como Deus, confirmaram essa vocação para ti, né? Que caminharam junto. Com certeza absoluta. Eu acho que a igreja não deveria perder esse papel de ficar atento a quem são aquelas pessoas que estão no seu meio e que têm dons, habilidades, talentos e que poderiam colocar isso a serviço do Senhor de forma integral, ou pelo menos que possam colocar isso de forma ainda mais enfática na sua vida, como uma prioridade. Ele até pode ter uma outra profissão que lhe ajude no sustento, mas essa é a vocação primeira, porque a gente vê
que ela se sente chamada para viver com Deus e se sente chamada para servir a Deus. E tem habilidades, dons, capacidades que podem abençoar outras vidas, né? Seja para um ministério de tempo integral, seja para um ministério de tempo parcial, né? Como a gente pode chamar, um ministério covocacionado. Então, nós, igreja, deveríamos estimular uns aos outros a buscar pela vocação e não pela profissão. Em muitos momentos eu vejo, né, que as pessoas têm buscado as profissões por motivos que não esse, né? Pelo retorno financeiro, pela segurança que vai dar, né? Então, a busca pelo concurso público, a busca por determinada faculdade, a busca por ser influência digital, etc, né? Então, a gente, como igreja, como cristãos, como discípulos, nós precisamos ajudar uns aos outros a perceber que a nossa vocação primeira é glorificar a Deus e usar os dons que Deus nos deu na vida. E Deus tem distribuído dons que são para a edificação da igreja e que são dons que a igreja precisa, inclusive, para que ela continue se desenvolvendo e crescendo. E por isso as casas de formação estão aí para aperfeiçoar, para lapidar, para trazer as ferramentas para essas pessoas que têm dom e chamado, para que elas possam exercitar isso no meio da igreja e fazer com que essa missão se expanda mais ainda. A gente, chegando no fim, vocação, eu tenho a impressão de que se tornou um termo meio religioso, assim, sempre se refere... a gente tem a campanha de oração por vocacionados, né? Vamos orar para que Deus envie estudantes de teologia. Mas é algo muito mais amplo que isso, né? Mas por vezes a gente não vê esse termo sendo usado fora da igreja, né? Fora do âmbito religioso. Eu acredito que até ele seja usado quando a gente pensa, né, quando faz aquele teste vocacional, né? Aí a gente faz um teste de vocação. Qual é a minha vocação? Ainda que a busca cada vez mais, do que a gente vinha falando, aí é por uma profissão que dê um retorno financeiro, ou lhe traga fama, né? Enfim. E aí a gente vai ter que dizer sim que a essência do chamado, eu diria que ele não é religioso, mas ele é divino, é teológico. Vocação tem a ver com teologia, tem a ver com Deus que criou e fez tudo surgir pelo seu chamado. Tudo veio à existência por meio da ordem criadora de Deus, de fazendo com que as coisas existissem e tivessem um propósito, e todas as coisas na criação se voltam para Ele, mas também se voltam no benefício da própria criação, e o ser humano não foi criado para si mesmo, ele foi criado para abençoar os demais. Então, eu diria, a gente precisa recuperar o conceito principal, que é teológico, a gente poderia dizer religioso, né, para que os testes vocacionais nos fizessem enxergar quem nós somos e o que nós podemos e temos habilidades para fazer. Com certeza teríamos profissionais, entre aspas, mais realizados, até quem sabe mais eficientes, e teríamos um mundo abençoado por pessoas fazendo aquilo para qual foram chamadas para fazer. E Deus vai estar sendo glorificado. Juliano, muito obrigado. Valeu, meu querido. Muito bom esse papo contigo. Que Deus continue te abençoando, te vocacionando também, confirmando essa vocação a cada dia. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Segue acompanhando os vídeos que a gente vai lançar aí. E um grande abraço. Valeu, um abraço.